Senhores, estamos ao vivo, começando mais uma live de terça-feira. Live de número, não faço mais ideia. Putz, hoje eu comecei a contar as lives lá, mas tem muita live, eu já me perdi. Então, aqui no Instagram, eu acho que é a live de número 16. Na verdade, não aqui no Instagram, essa nova fase do Instagram que deixa a gente baixar a live pro... Ó, Henrique, eu entrei nessa live hoje, cara, apareceu aqui pra mim. Fiquei muito feliz, cara, muito legal a sua live, viu? Show de bola. A Elenir chegando aí, a Dayana chegando também, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, Vive, olha a galera do Blindagem Mental aí, em peso chegando. Eu tava falando que eu comecei a fazer essas lives de terça-feira no ano passado, tava no número 50 e tantos. E aí o Instagram mudou a função e ajudou, né, a gente, que aí você pode baixar automaticamente aqui a live, não fica, antes ela ficava 24 horas disponível. E agora não, agora ela fica direto aqui no IGTV. Nessa nova fase é a live de número 16, eu acho, tá? Se for pensar na fase toda, é quase quase número 70, eu acredito aqui, tá? Ó, todo mundo que tá chegando aí, seja muito bem-vindo. A Vivian deu tchauzinho. Diana aí também. A Mari Fedossi chegou aí também. Ô, que massa, todo mundo, seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Como a gente sempre cumpre o combinado aqui, a gente começa no horário e vamos com conteúdo aqui. E olha que interessante, né? Eu vou falar de vocês. A Roseli agora chegou também. Roseli, a Vivian, a Dayana, que eu vim entrar aqui, tá? Se tiver alguma outra pessoa, se manifeste. As três estavam na minha live fechada ontem só para alunos do Blindagem Mental e Emocional. E a gente ficou 1h30 conversando. E agora elas estão aqui de novo para ouvir mais 1 hora de Eduardo Lopes. Cara, que legal, parabéns por isso, viu? Parabéns por essa dedicação. Sucesso tem uma estrutura, né? E é só a gente seguir essa estrutura que isso vai chegar aqui pra gente. A Fran chegou aí também. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar mais sobre inteligência financeira e eu vou falar o contexto de inteligência financeira dentro de um planejamento financeiro. Hoje, na minha caixinha de perguntas aqui no Instagram, eu recebi uma pergunta falando que esse ano, a pessoa na verdade ela falou assim, esse ano está sendo o ano mais difícil da minha vida. Cara, eu acredito mesmo que esteja sendo o ano mais difícil da vida dela. E está sendo o ano mais difícil de um monte de gente. Só que quem está sofrendo mais nessa história? Quem está sofrendo mais nessa história é quem não tinha planejamento. Quem não fazia um planejamento financeiro. Quem não tinha um colchão financeiro, uma reserva financeira, a sua reserva de emergência, que é para ser usada agora. Por exemplo, quando começou a pandemia lá, o coronavírus, ninguém gostou. E eu também não gostei. Eu também fiquei muito preocupado. Também passou um monte de coisa pela minha cabeça. Mas fato é que eu estava tranquilo na medida do possível e pensando o seguinte, cara, se der tudo errado, ficar tudo errado, eu tenho aqui um dinheiro que eu vou sobreviver tranquilamente os próximos 12 meses, se não entrar nenhum real. E isso daí não é porque eu resolvi começar a fazer isso 6 meses atrás, 1 ano atrás. Não, é porque eu já faço isso anos e anos. Não comecei ontem. Então, eu vou explicar aqui para você, no contexto de inteligência financeira, a importância de você se planejar, a importância de você fazer esse passo a passo direitinho. Cara, chegando um monte de gente, sejam todos muito bem-vindos. Ó, não vai dar para eu ficar apertando aqui o botãozinho de acenar, não vai dar para eu falar o nome de todo mundo, porque hoje eu quero entregar um conteúdo monstruoso para vocês. E para você que vai ficar assistindo essa live até o final, no final tem algumas coisas aqui, são quatro presentes que eu vou dar no final dessa live. 4 ações, 4 atitudes, 4 pontos específicos que eu vou te falar e você vai começar a aplicar na sua vida e vai começar a ter resultado imediatamente. Então são 4 presentes no final dessa live, mas é só para quem ficar até o final. Eu tô com o computador aberto aqui para controlar o tempo, para maneirar minha boca tanto que eu vou falando aqui, beleza? Então,
Regra da live, se é a primeira vez que você está aqui, se você não é a primeira vez também, vai ouvir de novo. Tá gostando? Aperta o coraçãozinho. Eu tô vendo esses coraçõezinhos subir e isso faz muito sentido para mim, me ajuda demais. Eu tô aqui falando e vocês estão me vendo, mas eu não tô vendo ninguém. E esse coraçãozinho, para mim, é uma cara sorrindo. Mostra que você tá assim para mim, ó. Cara, é isso mesmo, faz sentido, eu tô gostando. Fala mais sobre isso. Esse coraçãozinho é isso que mostra para mim, tá? A Fran falou que tá travando lá para ela. Eu olhei ali para ver se a internet estava funcionando. A internet parece que tá normal aqui. Se estiver travando para mais alguém aí, fala, tá? Se estiver travando também, rapidinho ela volta, viu, Fran? Ela dá uma carregada assim e já volta. Se estiver travando para mais gente, escreve aqui nos comentários para mim, para eu saber, tá bom? Tá travando bastante a sua. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu vou desligar as outras internets aqui também. E isso daí já ajuda. Pronto. E justo hoje que não tem ninguém aqui em casa, tô só eu e a Selma aqui. As crianças e a Carol saíram, estamos de boa aqui, então não tem ninguém usando a internet. Já já vai voltando aí, vai ficando melhor, beleza? Então vamos lá. Tá gostando? Aperta o coraçãozinho que isso mostra pra mim a sua cara sorrindo e concordando com o que eu tô falando. Um segundo momento é, se fizer sentido pra você, se você achar que quer me ajudar aí nessa missão de ajudar mais pessoas a desenvolverem inteligência emocional e inteligência financeira, se fizer sentido para você, você vai apertar do lado dos comentários, aí tem um aviãozinho, parece aquele aviãozinho velho de papel, sabe? Que a gente fazia quando a gente era criança. Clica nele, vai aparecer a lista de um monte de gente aí do seu Instagram. Aperta em enviar, 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 enviar e concluir. E você vai mandar essa live aí para um monte de gente. E vai vir gente aqui que de repente está passando por um momento financeiro ruim, está num perrengue danado e alguma coisa que eu falar vai ajudar essas pessoas, tá bom? Ó, o pessoal tá falando que tá travando. Deixa eu ver aqui como é que tá o sinal da minha internet. Aparentemente tá beleza, viu, gente? A Maíra falou aí de tá travando também. Bom, se tiver muito ruim, se tiver travando muito, vocês, porque aqui para mim não aparece travando, tá? Parece que tá normal. Se tiver muito ruim aí, vocês podem fazer o seguinte, aí saiu, entrou de novo e destravou. Show de bola, Cris. Isso aí. Entra e sai de novo. Normalmente acontece isso nas lives, tá? Quando eu vou assistir a live de alguém, eu entro e no primeiro momento fica travado. Aí eu saio, entro de novo e ela começa a rodar normalmente, beleza? Então vamos lá. Coraçãozinho subindo aí para eu ver a cara feliz de vocês, para eu imaginar essa cara feliz de vocês. Sentiu vontade? Passou pela sua cabeça? Comenta aqui alguma coisa, faz uma pergunta para mim, a gente vai bater num papo, tá? E se fizer sentido de você compartilhar a minha missão aí, você clica no aviãozinho e manda essa live para mais pessoas que precisam. Na verdade, todo mundo precisa, né? Todo mundo quer, mas poucas pessoas realmente pagam o preço. Manda aí essa live para essas pessoas que precisam ouvir o que a gente vai falar aqui hoje, certo? Primeira coisa é que a inteligência financeira, ela cuida num planejamento financeiro, é você imediatamente ter a visão, a vida pensando no longo prazo. A Ana chegou aí também, seja muito bem-vinda, Ana. Pensar sempre no longo prazo, nunca ter a visão de curto prazo. Você mudar o seu mindset, não só para o seu dinheiro, mas para todas as áreas da sua vida, o mindset de longo prazo. Que o importante é todas as ações que você toma pensando no longo prazo, elas dão muito mais resultados e diminuem absurdamente a quantidade de erros que você faz, erros que você comete na sua vida, do que quando você toma decisões pensando no curto prazo. Aí, agora eu vou falar, ó, chegou meu cunhado, o Gui, e chegou a Pri Fadinha aí também. Pri, seja muito bem-vinda ao Blindagem Mental e Emocional. A Pri me mandou uma mensagem agora há pouco, falou, tá feito. Na verdade, ela falou assim, ó, tô paquerando esse curso aí faz um tempo. Eu falei, por que tá paquerando? Entra logo.
Expliquei para ela como é que funcionava, tá feito. Pri, depois dessa live, ainda hoje, antes da meia-noite, eu mando uma mensagem para você explicando tudo que você vai receber, como é que vai funcionar o blindagem mental e emocional aí, viu? Seja muito bem-vinda. Já recebi o e-mail com o seu telefone, com o seu WhatsApp, então depois eu já adiciono aqui e te chamo, beleza? Bom, então vamos lá, voltando. A primeira coisa que você precisa ajustar é o mindset de longo prazo. Você tem que levar a sua vida como se a vida fosse um jogo infinito. Porque muita gente imagina, as pessoas levam as coisas como um jogo finito, como se vai acabar, tá? Eu sei que a gente vai morrer um dia, isso é certo, né? Que a nossa vida em algum momento vai acabar. Mas o nosso mindset tem que ser de longo prazo, do tipo, cara, é um jogo infinito. Se você pensar, trazer esse mindset para o esporte, para o futebol, se o treinador de futebol ele só pensar em ganhar um jogo, dificilmente ele vai ganhar um campeonato. Por quê? Porque ele tem que ter uma visão de longo prazo. Essa visão de longo prazo no campeonato de futebol é a mesma visão que você tem que ter com o seu dinheiro, com o seu planejamento financeiro. Para você não arriscar absurdamente um jogo, um outro jogo você tem que segurar um pouco, você tem que ter estratégia. E a grande maioria das pessoas, elas querem resultado imediato. Por exemplo, às vezes eu abro minha caixinha de perguntas e vem ali uma pergunta assim, eu preciso fazer 5 mil reais esse mês, cara, eu preciso aumentar o meu salário em tanto, cara, eu preciso pagar uma dívida de 20 mil reais esse mês. Eu pergunto para as pessoas assim, cara, você fez essa dívida em um mês? Você fez essa dívida em uma semana? Você não fez a sua dívida, você não cavou esse buraco que você está metido hoje em um dia. Levou tempo para você chegar até lá. E por que você acha que a solução vai ser uma pílula mágica e em um dia você vai resolver essa parada? Não vai. Nada vai ser resolvido de um dia para o outro em se tratando de dinheiro, em se tratando de todas as áreas da vida. A mesma coisa, às vezes as pessoas me procuram e falam assim, Eduardo, o seu curso, ele vai ajudar no meu processo aí de emagrecimento, eu quero ter uma vida saudável. Só que é o seguinte, eu preciso emagrecer 5 quilos esse mês. Falou, olha só, você não ganhou 5 quilos no mês passado para querer emagrecer 5 quilos esse mês. Você vai levar, foi um processo para você ganhar esses quilos e vai ser um processo para você perder. Fato é que você pode mudar a sua mentalidade rapidamente, mas o resultado vai aparecer com o tempo, com a sua visão de longo prazo. E é isso que vai te manter forte aí. Eu conheço muita gente que começa a fazer um planejamento financeiro, começa a anotar gastos, começa a fazer um monte de coisa, faz planejamento, escreve isso, metas, tudo isso daí. Só que elas não conseguem levar isso por muito tempo. Porque essas pessoas não têm uma visão de longo prazo na vida. Se você tem uma visão de curto prazo na vida, a coisa não vai andar, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês e explicar para todas as vezes, a partir de agora, que você for tomar decisões com o seu dinheiro, decisões de investimento, decisões de gastar o seu dinheiro, de como você vai usar o seu dinheiro, você ter uma mentalidade de longo prazo. E perceba na sua vida e na vida das pessoas aí perto de você. Às vezes a gente analisar a nossa vida não é tão gostoso, mas a gente adora analisar a vida das outras pessoas. Pega as pessoas aí da sua família, pega as pessoas que moram com você, pega as pessoas que você conhece no seu trabalho e começa a perceber que as pessoas que têm uma visão de longo prazo, elas se cuidam muito mais. Elas cuidam delas mesmas, elas cuidam do corpo dela, elas cuidam do dinheiro dela. E a pessoa que é muito imediatista, que ela quer resultado rápido e não sei o quê, ela costuma fazer loucuras. Ela tem o padrão de colocar o dinheiro dela em alguma coisa que ela vai perder dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Ela se arrisca absurdamente. Se arriscar é bom. A gente tem que saber se arriscar no mercado de investimentos. Mas tem gente que se arrisca não só com um pé para testar a profundidade do rio,
mas sim com os dois. Tem gente que pula até de cabeça sem saber qual a profundidade ali e acaba batendo a testa, né? Bate a cabeça lá no fundo e tem que dar ponto depois. Por quê? Porque não sabe arriscar. A pessoa acha que arriscar é pular do avião com um paraquedas que você não sabe se vai abrir. Não, você vai pular do avião num paraquedas bem dobradinho, que alguém muito experiente fez isso para você, tá? Não é na sorte. Ah, vou pular para ver se abre. Não, vai abrir. Vai abrir porque ele está pronto para abrir, certo? E para a gente começar um planejamento financeiro de verdade, você tem que, primeiro de tudo, saber onde você está. Qual o jogo que você está jogando? Eu gosto muito de fazer essa analogia com o futebol, tá? Mas serve para qualquer esporte. Em qual categoria que você está jogando? Você está jogando na primeira divisão, na segunda divisão, na terceira divisão? Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês e você vai responder aí para você mesmo. E se você tiver uma caneta, um papel aí junto com você, escreve essas perguntas para você pensar depois. Anota isso daí, porque isso daqui vai te fazer pensar e isso daqui de repente é o start que falta para você realmente começar a cuidar de verdade do seu dinheiro, do seu futuro e nem só do futuro, tá? Na verdade, pouco do futuro, mas principalmente do seu presente. Você vai ver que você cuidar do seu futuro é a melhor coisa que você pode fazer para o seu presente, para a sua vida hoje, para você melhorar a sua vida hoje. Porque ninguém merece viver com gente ligando, cobrando a gente. Ligando, chegando carta, cobrando, nome sujo, dívida, processo, um monte de coisa. Isso daí faz mal de verdade, sabe? Todo dia você acorda e fala assim, cara, quem será que vai ligar para me cobrar hoje? Como que vai ser meu dia? Será que eu vou conseguir escapar mais um dia de uma cobrança? Será que eu vou conseguir cobrir a minha conta esse mês? Ninguém merece viver uma vida assim. Então, quando você começa a cuidar do seu futuro, o presente ganha um presente, tá? Sua vida melhora de verdade, melhora muito mais, certo? Então, pensa aí em qual divisão você está jogando. Seu time está na terceira divisão, está na segunda divisão. Terceira divisão são aqueles times meio ruinzinhos, o campeonato nem passa na televisão. Segunda divisão já é um campeonato um pouquinho melhor, mas ainda não é o top. É aquele campeonato arroz com feijão ali, né? E parênteses, hein? Semana passada deu polêmica na caixinha de perguntas lá, essa parada do arroz com feijão. Que eu falei que é regra da vida. Primeiro você põe o arroz e depois você põe o feijão. E teve gente que quase me matou. Teve gente que falou, imagina, é o feijão, depois o arroz. Teve gente até que falou que é o feijão, a farinha, depois o arroz. Eu não acho. Para mim é uma brincadeira, mas é sério. Qual o seu padrão? Escreve aqui nos comentários. Arroz e feijão? Ou é feijão por baixo do arroz? Porque eu acredito que parte do meu sucesso se deve a isso. A colocar o arroz e depois o feijão, tá bom? Eu vou te mostrar e eu mostro para as pessoas, todas as pessoas que estão dentro do meu curso, e uma parte disso, uma parte desse iceberg, eu mostro aqui para vocês, que eu compartilho com vocês, como você pode fazer realmente um planejamento Jedi, infalível. Se você não sabe o que é Jedi, Jedi são os caras lá do Star Wars, né? São aqueles caras muito nobres, eles são inteligentes, eles são lutadores, enfim. Eu gostaria de ser um Jedi, sabe? Se eu tivesse um personagem para escolher do Star Wars, eu ia ser um dos Jedis ali. Os Jedis, eles são muito assertivos, eles são muito eficazes no que eles fazem. Então, eu vou mostrar aqui para você algo que é parte de um planejamento Jedi de verdade, cara, tá? Então, presta atenção nisso. Porque o sucesso financeiro, nosso sucesso financeiro, falei hoje com a Ana isso daí, né? Não tem algo que eu vou falar pra você, você vai falar assim, cara, nunca ouvi isso na minha vida. Puta, minha vida não tava indo pra frente porque eu não sabia isso. Não, cara. A sua vida não vai pra frente porque você não aplica o que você já sabe. Só que, muitas vezes, você não aplica, não é porque você não quer. Eu entendo, porque por anos eu sabia, eu queria aplicar aquela parada, eu queria fazer isso na minha vida, mas eu não sei por que a vida não me deixava. A vida não ia para frente. E eu vou falar ainda hoje, aqui nessa live, um ponto
importantíssimo para você entender como que é a sua mente, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui, ó, na próxima página já, tá? Na próxima página da live eu já vou fazer essa analogia, que isso aqui vai fazer cair sua ficha, você vai falar assim, puta, é isso, cara. E aí você vai começar a conseguir mexer nesse seu mindset, nessa parte da sua inteligência financeira de verdade, tá? Para você começar a fazer um planejamento financeiro, o mais importante não é essa planilha, essas paradas todas não, tá? Eu não sou desses caras não gosto disso daí. Uso muito pouco essa parte matemática. O meu negócio é a inteligência financeira, é o mindset. Então, para você fazer um planejamento financeiro, você precisa entender quais são as suas prioridades. Por quê? Se você não tem uma prioridade bem definida, você acaba querendo um monte de coisa. E a gente quer um monte de coisa. Eu sempre falo o seguinte, todo começo de ano, final de ano e começo de ano, eu faço o meu planejamento. E eu coloco todos esses anos 3 objetivos importantes na minha vida. Eu preciso de 3 objetivos no máximo por ano. Por quê? Eu quero uma casa nova, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem para não sei aonde. Se eu coloco mais objetivos do que esse, eu não vou aguentar. Muito possivelmente, se você colocar um objetivo de trocar de carro, fazer uma viagem internacional, gastar um monte, comprar uma casa, você não vai conseguir fazer também. Quando você tem isso bem claro, quais são as suas prioridades financeiras, cara, o que você quer? Ó, eu vou falar aqui para os próximos 12 meses, tá? Tudo que eu falar aqui hoje vai ser pensado para os próximos 12 meses só. Não coloca uma visão de tão longo prazo, tá? No nosso curso eu explico que visão de longo prazo é 10 anos, tá? Um ano é curto prazo, mas eu estou falando da visão de longo prazo, tá? Você traz isso daí para você. Entende o seguinte, você coloca 3 prioridades financeiras. Porque se você tem 6 prioridades financeiras, você tem 10 prioridades, acaba que nada é prioridade, ou tudo que é prioridade, e você não consegue resolver nada disso daí, tá? Ó, a Pri de arroz embaixo é regra. Ó, me salvou agora, viu, Pri? Me salvou aí, porque pelo amor de Deus, gente. Comentem aí também para eu entender se é... Eu achei que isso fosse uma regra universal, tipo no prézinho, no jardim da infância, a professora já ensina isso pra gente. Mas pelo que eu vi aí, teve gente que falou que é o contrário. Na verdade, mais gente me mandou o contrário. Eu falei, não é possível, não, deve estar errado. Então, na sua vida, para esses próximos 12 meses, define aí 3 prioridades financeiras. Cara, minha prioridade é sair das dívidas, acabar com as minhas dívidas. Minha prioridade é fazer minha reserva de emergência. Minha prioridade é investir. Minha prioridade é comprar um carro. Minha prioridade é comprar minha casa, meu apartamento. Minha prioridade é qual é a sua prioridade. Escolha 3 prioridades, tá bom? E agora eu vou te falar por que muitas vezes você quer muito mudar, você tem esse desejo forte de mudar dentro de você, você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Por que isso acontece? Pega essa analogia aqui, que isso daqui, ó, o que eu vou falar agora define uma vida, tá? Isso aqui vai fazer você falar, puta, é isso que eu preciso trabalhar. Por que a inteligência financeira vai realmente mudar a sua vida? Vai fazer a sua vida ir para um outro nível, tá? Mas antes de eu falar, você vai clicar nesse aviãozinho aí e você vai chamar mais umas 2, 3 pessoas para vir para a live, porque as pessoas precisam ouvir o que eu vou falar agora. Essas pessoas, as pessoas precisam entender como a mente delas funciona em relação a dinheiro. Imagina o seguinte, imagina um guarda-roupa, tá? Imagina um guarda-roupa, um armário de roupas, um closet, tá? Como você tem aí na sua casa. Um closet, um guarda-roupa bem grande, cheio de roupas, ok? Imagina que o guarda-roupa é a sua mente. O guarda-roupa é a sua cabeça. E as roupas são os pensamentos que tem dentro da sua cabeça, ok? Então fica com essa analogia.
O guarda-roupa, o seu guarda-roupa, o seu closet é a sua cabeça. E as roupas que tem lá dentro, elas são os seus pensamentos. Imagina que dentro do seu closet, a hora que você abre o seu closet, você só tem roupas dos anos 80, dos anos 90. Sabe essas roupas bregas? Essas roupas que, cara, você não quer mais usar. Aquelas roupas velhas, tem roupa furada, tem roupa lá que você não usa há muito tempo. Tem roupa lá dentro desse guarda-roupa que não é nem sua, que é de outra pessoa. E se você começa a pegar essas roupas antigas, lá dos anos 80, dos anos 90, e começa a vestir, se você pega essas roupas que estão velhinhas, estragadas, furadas, se você pega essas roupas de outras pessoas e começa a vestir, não tem jeito de ficar elegante, de ficar bonito. Por quê? Você pode escolher as melhores roupas que você tem lá. Só que mesmo as melhores, elas são velhas, elas são estragadas, elas estão fora de moda completamente, elas são muito antigas. É assim que a gente funciona na nossa vida. Se você pegar qualquer uma dessas roupas, não vai estar adequado. Você vai escolher o melhor possível. Só que mesmo escolhendo o melhor possível, você não vai ter o resultado que você deseja. Você não vai conseguir ficar bonito, ficar bonita, bem vestido, sentindo bem. É assim na nossa mente. Aqui dentro, as peças de roupas que estão aqui, os pensamentos que eu tenho, se são pensamentos velhos, pensamentos antigos, pensamentos estragados, pensamentos que não fazem sentido, pensamentos que são pobres, pensamentos de mentalidade pobre, escassa, não vai adiantar. Você vai, por melhor que você escolha, você não vai conseguir ter uma escolha boa. Você não vai conseguir cuidar da sua inteligência financeira. Você vai continuar procrastinando decisões importantes. Você vai continuar gastando em coisas que você não deveria gastar. Você vai continuar fazendo compras por impulso. Você vai continuar fazendo compras por ego. Você vai continuar comprando coisas para se sentir aceito. Você vai continuar comprando coisas para se sentir bem. Então, cara, é um puta desafio isso. Se você não mudar a sua mente, se você não mexer lá dentro do jeito que você pensa, por mais esforço que você faça, por mais que você queira, seus pensamentos nunca vão ser adequados para você ter decisões, boas decisões em relação ao seu dinheiro, tá? É a mesma coisa você ir lá abrir seu guarda-roupa, só ter roupa antiga, só ter roupa velha. E hoje a gente sabe que quem colocou esses pensamentos aqui dentro da nossa cabeça? Como que você pensa hoje, independente da idade que você tenha? Quem colocou esses pensamentos lá foram seus pais ou pais substitutos, foram seus professores, foram padres, pastores, as pessoas de igreja, tá? Que colocaram esses pensamentos, foram seus parentes. São pessoas que, quando você era pequeno, exerciam influência em você. Imagina o seguinte: seus pais, seus avós, seus professores, eles não foram ou não são ainda, né, as melhores pessoas, os melhores modelos de dinheiro que você conhece, possivelmente. Então, eles colocaram ideias aqui dentro da sua cabeça, dentro da minha cabeça, que não são as melhores. E eles fizeram isso com o maior amor do mundo, se dedicando muito e querendo o nosso melhor. Mas, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, cara, minha mãe é uma mulher incrível. Ela é um modelo para mim em muitas coisas. Só que ela não é um modelo financeiro para mim. Por quê? Ela é uma mulher equilibrada, ela nunca foi consumista, assim, ela adora uma comprinha, ela vai, puta, antes do coronavírus aí, ela tava todo dia na rua, todo dia batendo perna, todo dia nas lojinhas, mas ela nunca foi uma pessoa descontrolada em relação a dinheiro. Mas ela também não entende de como fazer mais dinheiro, de como ter bons pensamentos em relação a dinheiro. A minha mãe, a vida dela foi cuidar dos filhos. A minha mãe, ela nunca trabalhou fora de casa. Ela sempre trabalhou muito dentro de casa
para me criar e criar as minhas irmãs também. E ela fez um excelente trabalho. Só que ela não estudou nada sobre dinheiro. Isso aí ficava tudo na mão do meu pai. Fica ainda tudo na mão do meu pai. Meu pai sempre trabalhou, meu pai sempre estudou, meu pai cuidou do dinheiro. E minha mãe cuidava da casa. Então, imagina se eu ouvir os conselhos financeiros que a minha mãe vai dar. Vai dar merda. Se eu seguir o conselho financeiro que minha mãe me der, vai dar merda. Agora, se eu seguir os conselhos que ela me der sobre como criar o João, a Clara, como ter um relacionamento legal, como cuidar dessa parte, pô, aí tá fechado. Porque aí eu vou ouvi-la, tá? Aí eu consigo ouvir minha mãe e vai fazer todo sentido para mim. Mas aqui dentro, quando eu era pequeno, eu ouvia minha mãe falar isso. Quando a gente ia no mercado, eu nunca tive problemas financeiros. Minha casa sempre foi uma casa de classe média muito tranquila, tá? A gente sempre teve os nossos desejos ali. Nunca tinha muito, mas nunca faltou. Então imagina o seguinte, às vezes eu ia no mercado com a minha mãe e eu falava, mãe, me compra isso, compra aquilo. E ela sempre repetia para mim, filho, você acha que dinheiro dá em árvore? Ai, dinheiro não é assim, tem que trabalhar muito e parará. E isso vai entrando na sua cabeça. E quando você cresce, você começa a se comportar como a sua mãe, como seus professores, como seus pais, como seus avós, seus parentes, seus amigos falavam quando você era pequeno. Inclusive eu falei, né, pastores e padres. E eu adoro, eu tenho amigo que é padre, tenho amigo que é pastor, eu tenho a minha religião e eu sigo essas pessoas. Mas existem algumas crenças ali que não são possibilitadoras em relação a dinheiro. Pelo menos na velha guarda, tá? Eu tenho um amigo que é padre, visitei ele na quinta-feira passada. E ele tem uma cabeça muito para frente, uma cabeça muito boa. Eu falo assim, cara, as pessoas da sua igreja têm sorte de você ser padre lá, porque ele tem uma mentalidade, ele fala igual a gente fala, assim, sabe? Ele não é aquele padre igual o estereótipo de padre antigo que a gente tinha, daquelas pessoas chatas, daquela pessoa com aquelas crenças religiosas muito fortes. Então hoje ele fala, mas o grande modelo de padre, pastor que tinha antigamente era ruim em relação ao dinheiro. Então tudo que você pensa hoje é resultado do que você aprendeu lá atrás, quando você não conseguia pensar por si só. Então por isso que às vezes hoje você quer tomar uma decisão boa em relação ao dinheiro e você não consegue. Por que você não consegue? Porque você tem que mudar aqui dentro. Você tem que mudar os seus pensamentos, senão você vai continuar colocando roupa velha. Você vai continuar cavando um buraco financeiro aí na sua vida. É assim que você vai ter que a partir de hoje, reprogramar toda essa programação mental. Você tem que pegar aquela peça de roupa velha, joga fora, põe uma nova. Tira uma outra, põe uma nova. E olha só, não dá para tirar todas ao mesmo tempo e colocar novas todas ao mesmo tempo. É um processo que você vai fazer. Porque você não encheu o seu guarda-roupa no último mês. Isso daí vem ficando cheio aí nos últimos anos, desde os anos 80, dos anos 90 lá, como eu falei. Então, você não vai achar uma pílula mágica que vai trocar todas as roupas do seu guarda-roupa. Você não vai encontrar uma pílula mágica que vai tirar todos esses pensamentos ruins em relação ao dinheiro de uma hora para outra. Você vai ter que fazer um caminho aí, tá bom? E nesse caminho, você vai ter que aprender a definir objetivos. E no final da live eu vou falar 4 pontos aqui poderosíssimos aqui para vocês começarem a mudar a vida de vocês agora, tá? Você vai virar uma chave aqui ainda hoje em relação ao seu dinheiro. E para você entender ainda mais isso, eu quero que para você fazer esse planejamento, eu quero que você defina qual a situação que você vive hoje. Eu costumo chamar de ponto A, tá? Imagina um GPS de carro. Você está no ponto A e você quer ir no ponto B. Você está aqui onde eu moro, em Santana de Parnaíba, entrada de São Paulo, capital, e eu quero ir para Marília, lá onde minha mãe e meu pai moram. São 450 quilômetros daqui até lá. Eu não consigo sair daqui instantaneamente para lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar no GPS, porque o GPS vai me mostrar qual o melhor caminho. E o GPS, ele vai mostrar todas as etapas que eu preciso cumprir para chegar até lá. Inclusive parar para me alimentar, parar para ir no banheiro, parar para pôr gasolina.
O GPS vai me orientando nisso. E é isso que você tem que fazer com a sua vida financeira. Qual o seu ponto A? Onde você está hoje? Onde você quer chegar? E quem é lá do Blindagem Mental e do Método TSM, que são os meus cursos aí, 2 dos cursos, vocês vão entender o que eu vou falar agora. O seu objetivo tem que ser muito específico. Tem gente que me procura e fala assim, cara, eu quero ficar rico. Cara, ficar rico não é um objetivo. O que é ficar rico? O que é riqueza para você? O que o que significa ficar rico? Você tem que entender e especificar isso daí para você. É o ponto mais importante para você já começar certo. Depois que você identificou onde você está e onde você quer chegar, você vai traçar essa rota. Assim, cara, o que eu preciso fazer para chegar até lá? O que eu preciso fazer para que esse caminho seja o mais tranquilo possível, para que eu não sofra tanto nesse caminho? Ó, eu tô falando aqui e parou de subir. Agora subiu o coraçãozinho. E tava parando de subir o coraçãozinho. Eu preciso saber se vocês estão gostando. E para mim, esses coraçõezinhos aí, eles têm um significado muito especial, muito importante, tá bom? Então você tá assistindo e ali eu falei alguma coisa legal, clica no coraçãozinho. Falei alguma coisa legal, clica no coraçãozinho. Que parece que aí vocês estão sorrindo para mim quando eu vejo esse coraçãozinho. Porque eu tô fazendo a live e falando comigo mesmo aqui, ó. Eu tô me vendo. Eu queria estar vendo todos vocês, mas não dá para fazer isso. Então aperta o coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão gostando, tá bom? Então define o seu estado atual e onde você quer chegar. O seu estado desejado, ponto A e ponto B. E aí ali no meio, cara, preciso de um método para fazer chegar. Como que eu vou fazer esse caminho aí? Sabe? Mais importante ainda, quais são os impedimentos? O que eu vou precisar ultrapassar aqui no meio para chegar nesse objetivo? Você precisa ter definido isso. Quanto mais planejamento, mais tranquilo o seu caminho até o seu estado desejado. E quando eu falo assim, cara, qual é o seu estado atual? Tem muita gente que não sabe definir e falar sobre isso de verdade. Às vezes eu falo sobre o estado atual e as pessoas falam assim, eu falo, quanto que você ganha de salário? Qual é o seu salário? A pessoa fala assim, cara, salário o bruto, aí tem uns desconto algumas coisas, é por volta de tanto. Eu falo, cara, não existe isso, por volta de tanto. Você tem que saber especificamente até os centavos quanto você ganha. Porque se você já não sabe especificamente quanto você ganha, você já não está valorizando o seu dinheiro. Você já não está honrando o seu dinheiro se você não conta até os centavos. E esse é o segundo pilar da inteligência financeira, hein? É um pilar poderosíssimo. Imagina que a inteligência financeira seja uma mesa e ele tem 4 pernas. Você tem que ter essas 4 pernas, meu amigo. Se você tirar uma, a mesa não para em pé, ela fica pensa, ela cai, tá? E o segundo pilar da inteligência financeira é exatamente esse. Valorizar o seu dinheiro, honrar o seu dinheiro. E para você começar isso daí, é você saber exatamente quanto que você ganha de salário. Qual é o seu salário? R$ 1.000 todo. As 3 casas decimais aí você tem que entender. Porque isso aí começa a honrar seu dinheiro. E isso daí, ó, uma outra frase para mudar a sua vida. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Se você não honra os centavinhos ali do seu dinheiro, você também não vai honrar quando você tiver milhões, milhares de reais ali na sua conta. Se você não honra esses pequenos centavos, você também não vai honrar quando tiver R$ 100, R$ 200, quando tiver R$ 1.000 para você investir. Você não, é o mesmo padrão de pensamento, porque o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então começa hoje a valorizar cada migalhinha, cada centavinho, cada real que você ganha, cada moedinha. Tem gente que despreza a moedinha, né? Não pode ficar, faz isso, joga fora, dá para alguém, porque tem gente que se acha tão rica que fala assim, não gosto de andar com moeda, eu dou a moeda para os outros. Cara, é um puta padrão de gente pobre isso. Pobre mentalmente e pobre financeiramente. Fala, eu não gosto de andar com moeda.
Cara, ninguém deve gostar de verdade. Falar assim, eu tô com uma vontade de colocar umas moedas aqui no bolso pra andar com umas moedas chacoalhando, fazendo barulho. Claro que ninguém vai gostar, pô. Mas você gosta de dinheiro? Então honra essas moedas que tem aí. Valoriza essas moedas que tem aí. O Rafael, que tá lá no nosso curso, inclusive falei com o Rafael hoje, a gente ficou 33 minutos no telefone hoje. O Rafael tava me contando, isso já há um tempo. Ele fez um cofrinho lá, ele, a mulher, a filha, começaram a colocar umas moedinhas lá. E quando ele foi abrir, ele achou que ia ter um valor X e tinha 2x, tinha o dobro do que ele imaginou. Por quê? Ele estava valorizando o dinheiro dele. Ele foi colocando tudo lá e a hora que ele abriu tinha quase R$ 2.000 lá num cofrinho. Entende isso? Imagina se você honrar tanto, valorizar tanto o seu dinheiro que você não se desfaz disso daí e você começa a colocar isso daí num cofrinho para você abrir no final do ano, tá? Pensa nesse milagre do pouquinho aí. Falei ontem na live fechada lá pra galera dos cursos, né? Que uma das coisas que mais faz a diferença na nossa vida é o milagre do pouquinho. É você fazer um pouquinho todos os dias. As pessoas querem fazer muito rápido, num curto espaço de tempo, e é por isso que as pessoas não conseguem esses resultados de verdade. Então, para você, voltando agora, para você definir o seu estado atual, você precisa saber qual o seu rendimento mensal, qual o seu salário mensal, exatamente. Qual o seu saldo bancário hoje? Você tem que saber, todos os dias você pode entrar lá para ver o seu saldo bancário, tá bom? Se você não entra com medo dele estar negativo, já é coisa ruim, já é roupa velha dentro do seu guarda-roupa, tá? Já é pensamento ruim dentro da sua cabeça, dentro da sua inteligência financeira, beleza? Então cuida disso. Terceiro, você tem feito investimento financeiro? Você tem algum investimento financeiro? Deixa isso claro, o seu estado atual. Porque quando você define o seu estado atual, essas são as 3 perguntas que eu queria fazer do estado atual. Quando você define e sabe exatamente onde você está, você consegue chegar onde você deseja chegar. Se não, fica impossível. Imagina o seguinte, imagina um barco que está no meio do oceano e tem uma pane no motor, para lá. Você está lá andando com o barco e o barco para. Aí o barco vai lá, passa um rádio para a guarda costeira. Guarda costeira, olha só, tô com um problema aqui e eu preciso de ajuda. Meu barco quebrou, tô aqui no meio do oceano. A guarda costeira, tudo bem, nós vamos aí te ajudar, vamos te salvar. Onde que você tá? E aí o barco fala assim, cara, não sei onde eu tô. Se você acha que a guarda costeira consegue ajudar um barco perdido no meio do oceano que não sabe onde tá, não, é impossível. Ou pelo menos vai demorar muito tempo para acharem esse barco. Agora, se esse barco passa a coordenada exata, que ele está lá no meio do oceano, rapidamente alguém chega lá para ajudar. A mesma coisa é a gente. Se a gente não sabe onde a gente está especificamente, a gente não sabe onde a gente vai chegar. Por mais que seja desconfortável, por mais que incomode muitas vezes ver o tamanho do buraco que a gente está, ou que a gente tem pouquinho dinheiro investido, que a gente não tá legal, é melhor você ver agora do que você ficar se fingindo de cego e olhando para outro lado e tampando o rosto, porque senão nunca vai acontecer. Entende isso? Se você não fizer isso, nunca vai acontecer para você. Você nunca vai conseguir ter uma vida estável, muito menos uma vida rica, uma vida próspera, tranquilidade financeira, dinheiro guardado, investimento. Se você não fizer isso, nunca vai acontecer para você. Você vai ver acontecendo para um monte de gente. Você vai achar que essas pessoas têm sorte, você vai achar que essas pessoas nasceram com a bunda virada para a lua, que elas têm alguma coisa demais, que o pai ajudou, que a mãe ajudou, que o trabalho dela é melhor do que o seu, blá 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 blá. Você vai contar um monte de historinha para justificar o seu medo, a sua vergonha, o seu desconforto de olhar para as suas finanças, para olhar o buraco onde você está de verdade. Ó, o Rafael chegou aí, Rafael, contei já que a gente ficou 30 minutos no telefone hoje, contei que você fez o cofrinho com a sua filha, com a sua mulher aí, e contei que tinha o dobro a hora que você abriu. Se eu falei alguma mentira, você já me entrega aí, tá? Se for tudo verdade, você também confirma aí para me dar essa moral, certo, meu irmão? Bom, você definiu onde você está? Você identificou onde você está?
Agora você vai definir onde você quer chegar. E como eu falei lá no começo da live, esse conteúdo aqui é para você pensar no máximo para daqui a 12 meses. Lá dentro do blindagem mental e emocional, dentro do método TSM, a gente já fez uma live de mentoria lá que eu falei, eu ajudei as pessoas a fazerem a visão de 2 anos, de 5 anos e de 10 anos. Mas aqui não dá tempo da gente fazer tudo isso. Não tem como a gente fazer isso aqui. Eu quero que você pense agora nos seus objetivos para no máximo 12 meses. Para daqui a no máximo 1 ano, tá? Quanto que você quer ter de rendimento mensal? Salário. Quanto você quer estar ganhando daqui a 12 meses? Quanto que você quer ter de saldo bancário daqui a 12 meses? E entende também porque é importante você colocar o estado atual e o estado desejado. Imagina que hoje você está na sua conta, tem R$ 1.000 na sua conta hoje. E você fala assim, eu quero 1 milhão daqui a 12 meses. Cara, é possível, mas é muito difícil. Eu não ia te apoiar se você tomasse essa decisão. Eu acredito que você deve pensar racionalmente e ajustar o seu objetivo nesse tempo que você tem. Entende só? Não é para você jogar a cenoura, sabe aquela brincadeira, né? As pessoas ricas, elas jogam a cenoura bem longe e depois elas dão um jeito de buscar. As pessoas com a mentalidade pobre, a mentalidade escassa, elas jogam a cenoura ali onde elas sabem que elas vão conseguir pegar. Não estou falando isso, tá? Eu estou falando para você fazer uma meta, que seja um objetivo que seja realista, tá? Que você entenda isso de verdade, que você não coloque, cara, eu quero de R$ 1.000 para 1 milhão em 12 meses. Se você não conseguiu isso nos últimos 5 anos, provavelmente você não vai conseguir isso daí em 1 ano agora. Então ajusta essa meta aí dentro de você, tá? Quanto que você quer ter de investimento financeiro nesses próximos 12 meses, tá? Qual o patrimônio que você quer construir nesses 12 meses? E aí você vai ajustando isso à sua realidade. E depois que você colocou ponto A, ponto B, fica o recheio aqui, ó. O que eu preciso fazer no meio? O que eu preciso fazer todos os dias para daqui a 12 meses eu alcançar esse objetivo? Porque grande parte das pessoas, elas fazem uma coisa, eu brinco assim, que elas pegam uma bandeirinha e ficam torcendo. Igual a torcida na arquibancada, sabe? Que fica lá torcendo. Nossa, esse ano vai. Pô, a empresa... Eu ouço gente falando isso o tempo todo. Cara, a empresa tá melhorando. Acho que eu vou ganhar um aumento. Pô, meu chefe tá faturando como nunca. Acho que ele vai me dar um aumento. Cara, não seja idiota de pensar nisso, tá? Você não vai ganhar um aumento, você não vai ganhar uma promoção se você não criar essa promoção, se você não merecer essa promoção. Você vai precisar fazer algo diferente do que você faz, ou você vai fazer algumas coisas que você já faz muito bem, só de forma constante e avolumada. Você vai entregar mais valor. Isso vai te dar um aumento. Isso vai te dar um cargo melhor na sua empresa. Então, entende que existem alguns impedimentos aí. Esses impedimentos são aquelas crenças, aquelas roupas velhas que tem aí dentro do seu guarda-roupa, tá? E eu vou te fazer algumas perguntas agora, perguntas poderosas para você pensar, que vão fazer você pensar muito agora, vai te ajudar muito isso aqui. Você está aqui, seu ponto A, você quer chegar aqui, você quer melhorar, vamos lá, ponto A aqui, ponto B aqui, você quer subir de nível, você quer melhorar, você quer um monte de coisa. Eu vou te fazer perguntas para te ajudar nisso daí agora. Por que você ainda não faz o dinheiro quanto que você deseja? Eu desejo, eu falei para você colocar em 12 meses. Cara, eu ganho 3 mil e daqui a 12 meses eu quero ganhar 5. A pergunta é, por que hoje eu já não ganho 5? Por quê? E escreve num papel as razões de você não ganhar 5. E seja honesto com você. Esse exercício é seu, é de você para você, tá? É só seu isso daí. Se você mentir, você vai estar mentindo para você. Se você quiser passar um pano, você vai estar passando um pano para você mesmo.
E você não vai sair do lugar assim. Então, se hoje você ganha 3, quer ganhar 5, por que hoje você não ganha 5? Qual é o impedimento que faz com que você continue ganhando 3? Tá? Escreve aí. Por que você ainda não tem aquele saldo bancário desejado? Cara, é porque eu gasto muito, é porque eu faço compras por impulso. Cara, é porque eu tô com o padrão de vida muito elevado para o meu salário. Eu preciso mudar para um apartamento menor, eu preciso trocar de carro por um carro mais simples, ou eu não posso mais ter carro. Por que hoje você não tem dinheiro na sua conta? Ou por que hoje você tem a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta e você queria ter mais? O que você fez de errado ou o que você está fazendo de errado que não fez com que isso acontecesse? Por que você ainda não tem os investimentos desejados? Por que você não está fazendo os investimentos do jeito que você gostaria de fazer? Responde a essas perguntas, porque isso vai te dar clareza. Isso vai falar assim, cara, por que eu ainda não tenho o salário que eu gostaria de ter daqui a 12 meses? Cara, eu não tenho porque eu não sou o melhor funcionário do meu setor. Não sou porque, sei lá, eu precisava falar inglês fluente e eu falo inglês meia boca. Ah, é porque eu dou umas bancadas e às vezes eu perco a hora, chego atrasado. Ah, é porque eu precisava fazer um curso e ainda não fiz. Cara, é porque eu não consigo me relacionar bem com a minha equipe. Deixa isso claro para você. Põe aí a sua realidade nisso. Porque a hora que você listar isso daí direitinho, você vai poder começar a fazer intervenções. Você começa a fazer intervenções que são pontuais, que são específicas, tá bom? E pra gente, agora eu vou dar aquele presente que eu falei para vocês, tá? Agora eu vou falar agora aqui 3 habilidades para você aumentar a sua capacidade, tá? Para você melhorar e para você alcançar esses objetivos aqui em 12 meses mesmo, tá? Quem quer ouvir essa parada nesses últimos minutos de live, aperta o coração. Eu quero ver os corações subindo aí. Primeiro, você vai ver que o que eu vou falar aqui tem muito pouco a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com matemática. E é isso que vai fazer você alcançar o resultado financeiro que você não alcançou até agora na sua vida. Olha como isso é poderoso, cara. Olha como isso faz a diferença. Primeiro, você vai aumentar a sua capacidade de não julgamento. O que é capacidade de não julgamento? É aquilo que as pessoas mais gostam de fazer. E é uma das piores coisas que elas podem fazer com elas mesmas e com os outros, que é ficar julgando os outros, que é ficar apontando para os outros, que é ficar falando mal dos outros. Ah, você viu fulano? Agora eu vi os coraçõezinhos subindo aí. Muito obrigado que apertou, viu? Você viu fulano que fez tal coisa? Você viu fulano que fez não sei o quê? Você viu fulano que foi demitido? Você viu fulano que ganhou um aumento? Essa coisa de você ficar julgando as outras pessoas ferra a sua vida. E ferra a sua vida financeira. A capacidade de não julgamento, cara, é treino, tá? Você vai ter que treinar. Eu treino isso todos os dias. Quando alguém vem falar alguma coisa pra mim, e todo dia vem gente falar um monte de coisa pra mim, tem gente que chega e fala assim, você viu fulano? Fulano é um idiota porque ele fez isso, isso, isso. Eu falo, cara, eu não vou julgar a pessoa. Sabe por quê? Não tô no lugar dele. Eu não sei se eu faria. É muito fácil eu falar e julgar sentado na torcida, né? Não sou eu que estou jogando. Falar o que a pessoa deveria ter feito ou deveria fazer é muito fácil quando a gente não está na pele daquela pessoa. Então, a partir de hoje, controla o seu julgamento com as outras pessoas, tá bom? Outra coisa é você voltar, porque essa live vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram. Se você não pegou desde o começo, pega desde o começo e faz o passo a passo que eu falei para você desenvolver a sua clareza. Clareza é poder. É igual pegar uma pessoa que tem 7 graus de miopia e está sem óculos, ela não consegue enxergar direito. E aí você vai e coloca uma lente na frente dos olhos dela e de repente ela começa a enxergar tudo muito bem.
Essa é a clareza que a gente precisa ter. Se você não tiver clareza da sua vida, nada vai acontecer de verdade. E eu me arrisco a dizer que a grande maioria das pessoas não tem clareza. Não tem clareza de onde estão, por que estão, o que estão fazendo, o que querem da vida, enfim. É muito difícil isso e é um grande impedimento. Então, uma outra habilidade é essa. E eu dei um passo a passo bonitinho aqui, hein? Tem muito mais lá dentro dos cursos, mas aqui, ó, já entreguei uma parte muito filé para você. A terceira capacidade, a terceira habilidade para aumentar a sua capacidade é você aumentar a sua autoconfiança. Isso é o que a gente fala o tempo todo dentro dos meus cursos. Como você aumentar a sua autoconfiança? Para que você não seja influenciado pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas fazem. Porque tem muita gente que a gente deve dar ouvido, sim, mas tem muita gente que a gente não deve dar ouvido, cara. E a gente vive sendo levado para um lado e para o outro pelo que as pessoas falam. Porque as pessoas ficam julgando a gente, e você tem medo do julgamento. Trabalha o milagre do pouquinho, um pouquinho todos os dias, para você gerar autoconfiança na sua vida, tá? Esse é um ponto fundamental. E por último, é você desenvolver essa habilidade que é importantíssima. É muito bom receber um elogio, né? É muito bom. Tem dia que eu abro o meu Instagram de manhã, tem um monte de mensagem. Cara, que post legal que você fez. Pô, a live de ontem foi top. Cara, é incrível. O coração enche, né? Quando a gente recebe um monte de elogio. O ego enche, a gente fica se achando, cara. É muito bom isso. Mas você tem que desenvolver a capacidade de não esperar elogio das outras pessoas. Não viver em busca de elogio das outras pessoas. Faz o que você tem que fazer sem esperar que a outra pessoa fale, ó, parabéns, viu? Tem gente que está no trabalho e está fazendo uma tarefa ali e a pessoa fica esperando o chefe ou a pessoa que está lá elogiar o parceiro, fala assim, pô, você nem falou nada, cara, limpei aqui bonitinho, aqui, ó, organizei o arquivo, fiz tudo bonitinho, você nem me elogiou. Não espere isso. Tá? Se vier, cara, que ótimo, é uma delícia a gente ouvir isso. Mas se não vier, dane-se, dane-se. Não precisa vir. E quando não vem, não quer dizer que a pessoa não sentiu, hein? Ela simplesmente não falou. Porque muitas vezes acontece com a gente, né? A gente vê algo que, cara, fala, porra, a pessoa foi fera, né? Mas de repente a gente não fala. A gente não extravasa isso daí, tá? A gente não fala isso daí diretamente pra pessoa. E tem gente que fica malzinho, que fica tristinho, falando, a pessoa não... Ó, o Rafael falou super verdade do cofrinho. Próxima quarta estarei na praia. Ah lá. E foi isso, ó. Ele fez o cofrinho para ir pra praia, para levar a filhinha dele para conhecer a praia, né? E vai com o dinheiro das moedas. É valorizar o seu dinheiro, gente. É essa a parada. Então entende. Por isso que o blindagem mental e emocional é incrível. A galera que tá aí no blindagem mental, comenta aí. Fala assim, ó, é isso. A gente tem só 1 minuto, tá? Vai acabar. De como é importante você trabalhar a sua mentalidade. Você viu que eu falei aqui um monte de coisa sobre mentalidade? Eu não fiz uma conta matemática, eu não falei de uma taxa de juros, eu não falei de nada disso. Por quê? Porque isso importa muito menos. Isso é só 20%. 80% do seu sucesso financeiro, do sucesso na sua vida, de tudo isso, vem da sua mente. Vem das roupas velhas que você tem dentro desse guarda-roupa, aquelas roupas que, cara, nem cabe mais em você, nem faz sentido. E você fica insistindo em usar, mesmo não cabendo mais, mesmo sendo meio brega, mesmo não funcionando assim de verdade para você, tá bom? Senhoras e senhores, fim de mais uma live de terça-feira. 1 minuto agora, 30 segundos. Vai abrir a contagem de 30 segundos aqui já da nossa live. Muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui. Quem ficou de ponta a ponta, quem entrou no meio, ficou até o final, aí já abriu a contagem regressiva. Muita gratidão, muito obrigado. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, me manda um direct que eu vou responder o seu direct.
Em até 24 horas eu respondo todos, porque sou eu que respondo um por um. Às vezes não dá para responder imediatamente. Em até 24 horas todo mundo vai estar respondido. Beleza? Um grande beijo para vocês, tudo de bom e cuida da sua mente agora.